Meus amigos, eu anotei aqui alguns pontos da entrevista do Sampaoli nessa reta final aqui da jornada esportiva. Os temas, eles vão girando em torno de planejamento. Ele disse algumas vezes, e aí o Marques vai poder falar com um pouco mais de propriedade de quem jogou no clube. O Sampaoli disse do diagnóstico que já está acontecendo e que é gente que se identifica primeiramente com o clube e com o jeito de jogar também. Depois ele voltou a falar sobre essa história da identificação. Nessa resposta final ele falou de alinhamento com a diretoria e que as coisas que aconteceram esse ano não podem se repetir. Falou de devolver o respeito, que o Atlético foi um clube que obteve muito respeito nos últimos anos e que tem que devolver esse respeito, voltar a dar esperança ao torcedor. Falou que já teve reunião, lembrou de 2020, ano que foi vice-campeão, que a base foi montada para 2021. Ele está gerando esperança nessa reformulação, tendo em vista o que já foi feito com ele como comandante anos atrás. Qual que é essa história aí, Marques, de identificação com o clube e jeito de jogar? Ô Cirilo, isso é tema dos nossos programas diários lá dentro da nossa casa, né? Lá em Itatiaia, né? Perfil de atleta, né? O que o Atlético precisa daqui para frente, né? Para se fazer um time mais forte. A gente tem falado muito, né? De rejuvenescer essa equipe, né? Que hoje ela é mais cansada, ela é experiente, mas é mais velha também, né? Não dá para você toda hora estar com os mesmos jogadores dentro do campo, porque inevitavelmente a perna vai estar cansada de uma forma diferente, entendeu? Então é legal que o Atlético olhe desta forma também, né? São jogadores que estão aí que jogaram em determinados momentos de uma forma melhor, é verdade, né? Mas chega uma hora, cara, assim, que é importante você mexer, você dar um novo olhar, uma nova cara para a equipe, né? Eu acho que o trabalho tem sido nesse sentido, né? A gente tem falado muito também, e eu particularmente, né? Quando vejo essa arena, este gramado, né? Eu bato sempre na tecla, Cirilo, de se trazer atletas que se identifiquem também com esse tipo de campo, né? Com esse estilo de jogo que se aplica aqui dentro desse campo. Que é um jogo rápido. Não adianta você identificar um bom atleta, não é que ele seja lento, que ele vai ser cadenciado. Não, nesse estilo de campo aqui do Atlético, o atleta tem que ser preferencialmente rápido, ensaboado, liso, né? Esse atleta que vai dar o retorno que o time precisa nesse momento de reformulação, né? Então é muito cuidado, né? O ano está acabando e o Cláudio tocou bem nesse tema, né? Ainda bem que o ano está acabando para o Atlético, né? Para se sentar, para achar as melhores soluções, né? Eu não sei se com esse treinador, com os jogadores que estão aí, mas alguma coisa profunda e importante precisa ser feita dentro do clube para o Atlético voltar a ser protagonista. Uma coisa que infelizmente ao longo desta temporada, principalmente no segundo semestre, não foi, né? Foi um ano de decepções, né? E é preciso, diante de toda essa estrutura montada dentro do Atlético, eu sou atleticano raiz, né? E quando eu vejo essa estrutura, o CT que o Atlético tem, enfim, é para ele estar brigando nas cabeças com os grandes aí do Brasil, Cirilo. Ô Simões, queria sua opinião também sobre essa história do diagnóstico aí feito pelo Sampaoli, sobre essa reformulação. Como é que você encara o papel do Sampaoli nessa história? Se esse contexto de 2020 vale para agora também. Lembrando que para quem está chegando agora, o Galo não vai jogar a Copa Libertadores do ano que vem, não tem chance de acontecer, não vai jogar a Série B do ano que vem, isso também está resolvido, e o que resta para o fim de semana é saber se vai ter Sul-Americana ou não. Como é que você encara essa história da reformulação e esse contexto trazido pelo Sampaoli quanto à identificação, quanto a projeto, quanto a investimento para o próximo ano, Simões? O Cirilo, acho que assim, 2 pontos que a gente precisa destacar. O primeiro deles é que o Sampaoli chegou com um bonde andando, né? Assim, ele não teve a chance de fazer nenhuma janela no Atlético. Ele pegou o grupo que já estava aí, embora seja um grupo que possa apresentar muito mais, tá? E a expectativa era de que o Sampaoli fosse um bombeiro, né? E existe muito essa expressão, o Marques já deve ter tido muitos treinadores bombeiros, né? Que chega para poder tentar fazer o time dar uma arrancada, né? O Abelão hoje contra o São Paulo, mas ele tava sem água na bomba, né? Tava sem água o Abelão. Mas olha só, Cirilo, o que acontece? O Sampaoli, pegando o universo de Série A
tá? E isso é interessante, por mais que ele não tenha o grupo que ele quer, mas de toda forma, eu não acho que o grupo do Atlético seja um grupo para fazer uma campanha tão ruim, independentemente do treinador. O Cuca na Série A dirigiu o Galo em 19 jogos. O aproveitamento foi 42,10%. O Sampaoli completou hoje na Série A 17 jogos. O aproveitamento é 41,17%. Então, na mesma competição, contra os mesmos adversários, no mesmo universo, o aproveitamento do Sampaoli, 17 jogos contra 19, é praticamente um turno para cada um. O Sampaoli completa 18 no domingo. Não são 19, porque tem um com o Lucas Gonçalves, né? O jogo da transição entre eles, uma derrota pro Vitória lá em Salvador. Contra o Vitória, 1-0. Isso. Então, assim, bombeiro o Sampaoli não foi. Porque no Brasileirão, o aproveitamento do Cuca é melhor que o do Sampaoli. 42,10% contra 41,17%. Chegou à final da Copa Sul-Americana, tem méritos do Sampaoli, sim, o Atlético principalmente fora de casa, mas eu acho que na final ele falhou e falhou em excesso. Então, apesar de não ter montado o grupo, apesar de não ter feito nenhuma janela, acho que o Sampaoli também precisa ter um 2026 melhor. Eu penso numa coisa, ô Cirilo, e assim, eu acho que é o melhor time de futebol que a gente já teve no planeta foi a seleção brasileira de 70. E o que o Zagallo fez? Ele acomodou os melhores. O Jairzinho era o ponta de lança, o 10 do Botafogo, virou o 7 da seleção. O Tostão não era o 10 do Cruzeiro, era o 8, mas fazia a função do 10. O que ele fez? Botou o Tostão de centroavante. O Rivelino era o 10 do Corinthians. O que ele fez? Botou de 11 da seleção como ponta esquerda, porque o 10 era o Pelé. E esse é o maior time de futebol que já se montou em todos os tempos. Eu acho que quando você tem um Flamengo, um elenco tão qualificado, você pode sim rodar e abrir mão. Não estou dizendo que o rodar é errado não, porque fisicamente o jogador não aguenta. Mas nos grandes momentos, nos grandes jogos, as estratégias do Sampaoli deram errado. Ele perdeu a final da Copa Sul-Americana para um time muito inferior ao dele, tecnicamente. O clássico contra o Cruzeiro aqui, mesmo jogando contra 10, o segundo tempo quase inteiro ele só empatou. Hoje ele perdeu para um Palmeiras, um jogo que era importante da resposta. Terça passada ele empatou com o Flamengo, sendo pior do que o Flamengo. Entendeu? Então, eu acho que é uma situação, concordo 100% com a permanência do Sampaoli para 2026, que ele tem a oportunidade de fazer o trabalho dele, mas eu acho que assim como os jogadores, o Sampaoli também precisa mostrar mais em 2026, porque os números mostram que com o Cuca no Brasileirão, o Atlético teve um desempenho um pouquinho melhor, mas eu acho que um treinador que chega para poder salvar a pátria, se ele não consegue melhorar de forma pelo menos considerável, ele não alcançou o objetivo dele. E nas grandes partidas, cara, ele começou a história dele no Atlético e estou repetindo mais uma vez, sou a favor da permanência do Sampaoli, mas o clássico contra o Cruzeiro no Mineirão, que ele pôs o Coelho de lateral direito para marcar, botou Scarpa fora de posição, todo mundo fora de posição, entendeu? O Fausto Vera jogando de zagueiro. Eu acho que ok, o torcedor gosta, eu também gosto, acho um estilo interessante, mas a cobrança de 2026 tem que passar pelo Sampaoli também, porque o 2025, por mais que ele não tenha montado o elenco, por mais que ele não tenha tido nenhuma janela, ele não trabalhou bem nos principais momentos do Atlético. Deixa eu fechar com você, Ale Oliveira, sobre essa história da reformulação e como você enxerga o planejamento para a próxima temporada. Nesse contexto trazido pelo Sampaoli e no outro contexto que foi abordado pelo Cláudio e pelo Thiago também, sobre possíveis mudanças também, pensando institucionalmente falando, né? Pensando em quem monta o elenco, né? Na diretoria de futebol, informação que foi citada, será que vai ter para o próximo ano o mesmo diretor de futebol, o mesmo gerente de futebol? Muda isso também? Como é que você enxerga essa história da reformulação? É elenco, é comissão, é diretoria? Como é que você encara isso tudo, Ale? Eu acho que é geral, viu? Acho que é da direção, passando pela comissão e por muitos jogadores. A gente tá discutindo, por exemplo, o Bruno Fux, que para mim
na comparação com os zagueiros que o Atlético tem à disposição, incluindo os que estão no departamento médico. Para mim o Fux é melhor que todos e foi trocado pelo Caio Paulista. Só para dar um exemplo, né? Mas poderia dar vários. Júnior Santos, por exemplo, que foi uma contratação caríssima, custa caro mensalmente para o Atlético e não jogou, simplesmente não jogou, e tantos outros. Eu não tenho essa convicção que o Sampaoli é o cara certo para comandar essa reformulação e tenho 1 milhão de motivos para isso. Primeiro que o time no retorno está na zona do rebaixamento. O Atlético sai do turno do Campeonato Brasileiro na 7ª colocação. O Cuca fazia um trabalho ruim. Nessa passagem mais recente pelo Atlético, mas mesmo assim ganhou o Campeonato Mineiro no ano em que o Cruzeiro estava bom. Esse Cruzeiro aqui que está brigando pelo vice-campeonato brasileiro, está brigando pelo título da Copa do Brasil. O Atlético ganhou o campeonato, mesmo sem jogar 3 rodadas, que jogou com aquele sub-23 morto lá. Então ele ganhou o campeonato, eliminou esse Flamengo, campeão de tudo da Copa do Brasil, terminou em 7º turno do Campeonato Brasileiro. E agora o Sampaoli entrega no retorno o time na zona do rebaixamento. Eu falei aqui e gostaria de repetir, o Atlético só fez mais pontos que o Sport nessa segunda parte do Campeonato Brasileiro. Isso é muito grave. E o Milito foi muito criticado aqui por mim, porque é o Milito, né? E ele teve uma influência muito negativa, fundamentalmente no primeiro jogo da final da Copa do Brasil, naquele 3-1, lembra que o Allan Kardec faz o gol no finalzinho, era para ter sido 3-0, porque ele coloca o Arana de ponta pelo lado esquerdo e é engolido pelo Flamengo no Maracanã, no agregado 4-1. Perder pro Flamengo normal, numa final, no agregado 4-1 sem conseguir competir no primeiro jogo, é muito grave. Na segunda decisão do Milito, que ele jogou o jogo inteiro com um jogador a mais contra o Botafogo, também é uma vergonha. Mas eu não acho que essas duas passagens, esses 2 eventos do Milito, sejam mais graves do que não conseguir vencer o Lanús na final da Sul-Americana. Principalmente para quem viu o jogo lá no campo, percebeu quão ruim é o Lanús. É muito ruim. E quando o torcedor tem a oportunidade de ver os bons jogando junto, é meio que um crime o que ele fez. Porque ele tinha a obrigação de, contra um time tão limitado que só veio para se defender, e ficou claro isso, ele tinha que dar mais opções pro time. Ele tinha que botar o Scarpa, o Bernard, o Dudu, o Hulk, os caras juntos para jogar, que inclusive quando tiveram a oportunidade, e foi uma só para sair jogando, que foi contra o Bahia, eles foram muito bem. Então é criminoso o que ele fez. O Simões até citou o Flamengo como exemplo, e é bom ele ter citado o Flamengo como exemplo, porque o Sampaoli conseguiu perder com esse Flamengo. Ele conseguiu perder com o Flamengo. Inclusive tem um episódio marcante, claro que não é título do Sampaoli, porque esse ele não ganha como treinador de clube, um título nacional desde 2013, né? Mas que o cara da comissão técnica dele agrediu o Pedro, como também ele conseguiu brigar com o Messi, né? E aqui me preocupa muito que os caras bons do time têm uma péssima relação com o treinador, que é o Scarpa, que é o Hulk. Eu não conheço, não posso falar do Alexander, mas cara, é muito absurdo que um cara do talento do Alexander, e é um talento assim gigantesco, foi uma grande contratação. Essa foi a melhor contratação da diretoria, você quer saber? Porque é jovem, porque é bom, pode devolver tecnicamente e financeiramente. Esse cara não ser titular do time, ou não ser nem utilizado. Ele entrou na final faltando 3 minutos para acabar o tempo normal. É impressionante, cara. Mesmo que fosse para descansar o Arana na lateral esquerda, porque ele fez esse papel no lugar do Marcelo no Fluminense. Então os caras bons do time, ele não tem uma boa relação. Com os ruins, ele é um avião. E dei o exemplo aqui de quem tem mais minutagem com ele, que é Júnior Alonso, que é Igor Gomes, que é Rony. Então vai ser por aí que o Galo vai. Vai ser por esse caminho que o Atlético... Essa aposta que o Atlético vai fazer, com esses números, com esse desempenho, com essa final, com essas escolhas, com o fato de ele não ter repetido o time uma só vez. O Simões falou do Flamengo. O Flamengo repetiu o time da final da Libertadores. E é o Flamengo, hein? Que colocou faltando 5 minutos para acabar o jogo, ele colocou o De La Cruz e o Saúl.
Mas ele repetiu o time. E ele não repete o time porque a imprensa pede. Não, porque pro jogador é importante ter um entrosamento, saber o que o cara gosta de fazer dentro do campo. Então, assim, eu, sincero e honestamente, não tenho argumento. Fora os jogos aí, hoje foi um exemplo, né, de ter tomado gol com um jogador a mais. Não é que você não faz o gol com um jogador a mais. Você toma o gol, como foi contra o Botafogo, contra o Bolívar, contra o Santos, contra o Palmeiras. Então, assim, eu não tenho argumento nenhum. Mas nenhum. Não fala assim, mas e o... Não tenho argumento nenhum para afirmar que o Sampaoli é o cara para essa reformulação. Acho que muitos outros também não são. Acho muito justo você discutir se de repente, mesmo os bons, o Scarpa, o Hulk, sabe, se esses caras devem continuar no Atlético. Acho justo você colocar na mesa tudo isso. Mas quem vai decidir isso é esse cara. Esse cara que não ganhou com o Flamengo, esse cara que brigou com o Messi, esse cara que está na zona do rebaixamento no retorno, é esse cara que vai ditar as regras do Atlético? E eu tenho muitas dúvidas, Cirilo.